és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Glória a Deus. Pai Celestial, mais uma vez, Senhor. Nossa gratidão, Senhor, por este momento, nossa gratidão por este dia, nossa gratidão, Senhor, por cada um que o Senhor trouxe aqui neste dia, para que nós possamos falar a respeito do Teu reino e das maravilhas que o Senhor preparou para nós. Pai Celestial, sabemos que nesse dia comemora-se a Páscoa, a ressurreição do Teu Filho Jesus, em quem nós cremos. Pai Celestial, quando falamos em cruz, nós estamos falando da obra redentora do Teu Filho Jesus na cruz. Pai Celestial, nós cremos que foi o Senhor que enviou o Teu Filho. Nós cremos que Ele morreu e ressuscitou. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Hoje nós comemoramos com alegria, porque isto é uma vitória, a vitória sobre a morte. A morte não o prendeu. O poder do alto ressuscitou a Jesus. E hoje nós temos o Espírito Santo que Ele nos enviou, o Consolador, que Ele enviou a cada um de nós, os que cremos na obra dele, do Teu Filho. Por isso, Senhor, nós nos alegramos, porque sabemos que hoje é o dia que o Senhor fez para que nós possamos nos regozijar, nos alegrar pelo Teu amor por nós, porque o Teu Filho se entregou por nós, e o Senhor, por amor a nós, o ressuscitou dentre os mortos, e hoje Ele está assentado ao Teu lado, onde Ele preparou um lugar para nós. Nós cremos nisso, sabemos disso. Nós temos um lugar preparado, porque Ele foi e preparou este lugar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Vamos aplaudir o Senhor por essa maravilhosa obra de Deus na vida dele, do Filho, e também para a nossa vida. Então, antes de sentar, cumprimente um irmão, uma irmã querida, querido que está ao seu lado aí, lindo, maravilhoso, né? Aos olhos de Deus, pelo menos, né? Bonito isso, olha só. Importante é ter saúde, né, irmãos? Esse negócio de bonito assim, deixa para lá, né? Glória a Deus. Isso aí. Então, podem tomar o seu lugar. Pode se sentar. Glória a Deus. Isso aí. Como já foi falado agora há pouco, né, nós estamos hoje em um número um tanto quanto reduzido de pessoas aqui. Muitos estão fora, estão em viagem. Mas eu sei que a cada um que veio até aqui, hoje o Senhor tem algo especial reservado para vocês. Então, glória a Deus pela sua atitude. Glória a Deus por essa decisão que vocês tiveram de vir até este lugar nesse dia. Hoje vai acontecer uma obra maravilhosa na vida de cada um. Vocês acreditam nisso? Eu também. Eu tenho que acreditar, senão como adianta eu falar se eu não acreditar? Eu tenho que acreditar nisso, né? Glória a Deus. Queridos, hoje nós teremos então, em comemoração à Páscoa, nós teremos a nossa ceia, o que normalmente se comemora no primeiro domingo do mês. Então, no primeiro domingo do mês, do próximo mês,
que será no próximo domingo, nós teremos novamente essa mesa aqui com a ceia. Nós vamos fazer isso hoje porque hoje é a Páscoa. E Páscoa, eu creio que todos sabem, né? Mas sempre é bom relembrar. Páscoa, no hebraico, ela se escreve, né? Se pronuncia Pessah. Pessah, que significa passar por cima, passar pelo alto. Aliás, eu esquecendo de uma coisa, né? Aquele texto que nós lemos sempre, né? Está lá no livro de Provérbios, capítulo 18, isso, né? Não vamos deixar passar em vão. Onde está escrito lá que a morte e a vida, perdão, estão no poder da língua. Isso mesmo. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Queridos, a Bíblia é maravilhosa, né? A Bíblia tem princípios que se aplicam na nossa vida, e quando nós aprendemos a utilizar esses princípios a nosso favor, nós passamos a ter êxito naquilo que nós fazemos, inclusive praticando este texto aqui. Então eu quero convidá-los a repetir comigo, se você sentir liberdade aí, repita comigo: em minha boca está o poder sobre a vida e sobre a morte. Porém eu falo palavras de vida e não de morte, palavras de saúde e não de doenças, palavras de alegria e não de tristeza, palavras de abundância e não de escassez, porque eu sou a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, e em minha boca existe um grande milagre. Amém, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus, é isso aí. Muito bem, queridos, quando eu falo assim, em minha boca existe um grande milagre, não é em minha boca existe uma grande língua, né? Não é isso, né? É um milagre ocasionado, causado pelas palavras que a minha língua profere. Palavras de vida, palavras de prosperidade, saúde, abundância, paz, alegria, amor. O que mais? Tantas coisas, né? Tantas coisas. A morte e a vida estão no poder da língua. Isso é para nós, queridos, para nós aprendermos com isso. Bom, vamos lá. Então hoje, como trata-se de um culto de Páscoa, nada mais natural do que relembrarmos aquilo que aconteceu em um dia como este, né? Páscoa, nós sabemos que ela se comemora no primeiro domingo após a primeira lua cheia de outono, aqui no Ocidente, e a primeira lua cheia, aliás, o primeiro domingo depois da primeira lua cheia da primavera, nos países do Oriente, né? Aqui nós comemoramos o primeiro domingo após a lua cheia do mês do outono, né? Independente do mês, mas do outono. E aconteceu, nós tivemos então a lua cheia na semana passada, o mês de outono, né? Entrou agora há poucos dias aí. Tivemos a primeira lua cheia, e o primeiro domingo após a lua cheia de outono é este domingo de hoje. Então comemoramos a Páscoa, né? Não é como muitos dizem assim, não, a Páscoa é 40 dias depois do Carnaval. Não, nada a ver com isso, certo? A Páscoa comemora-se exatamente dessa maneira como eu falei. E Páscoa, querido, significa exatamente isso: Pessah, passar sobre, passar por cima. Por cima do quê? Lá no livro de Êxodo, né? Livro de Êxodo, no capítulo 12 de Êxodo, nós temos então a transcrição do que aconteceu neste momento da história bíblica, onde aconteceu a 10ª praga no Egito.
Então Deus já havia falado com Moisés, né, para Moisés ir até voltar para o Egito. Moisés havia saído do Egito, ele fugiu do Egito. Aí Deus vem então e fala com ele. Estava tendo uma conversa com Deus ali, e Deus falou o seguinte: ó, volta lá, tu vai tirar aquele povo de Israel que está lá no Egito prisioneiro. E Moisés então reluta um momento ali, então ele retorna e vai falar com o faraó. E o faraó, naturalmente, que não deixa, né? O faraó, neste período da história, chamava-se Ramsés, um dos faraós. Depois teve outros Ramsés, né? E Deus então fala o seguinte para Moisés: olha, já que ele não deixou o meu povo sair, eu vou enviar 10 pragas. E relata ali quais serão as pragas. E as pragas acontecem, a 9ª praga acontece, e nada de Faraó então permitir que o povo de Deus, que estava prisioneiro, fosse liberto da escravidão do Egito. Até que então Deus dá uma ordem para o seu povo. Então ele fala para que as pessoas, ele fala para Moisés avisar o povo de que eles deveriam sacrificar um animal, um cordeiro. Algumas traduções relatam um cordeiro, né? E esse cordeiro deveria então ter o seu sangue, eles deveriam preparar, assar, comer ali algumas partes dele, a família, né? Aquela família que fosse pequena ali, uma pessoa não é uma família, né? No mínimo 2. Família pequena, então deveria dividir com outra família aquele animal. Então eles iam comer, iam pegar o sangue desse animal, iam fazer um isopo. Isopo é uma bucha de pano ali, né? E pegar esse sangue então, que estava numa bacia, e passar nos umbrais, nas travessas e nos umbrais da porta, das portas das casas. Toda família que praticasse isso não teria o seu primogênito morto. A 10ª praga do Egito é a morte dos primogênitos. Não somente primogênitos dos homens, mas também dos animais. Todo primogênito, homens ou animais, iriam morrer naquela noite. Exatamente à meia-noite, Deus ia enviar um anjo da morte, e todo primogênito da casa que não tivesse o sangue, a representação do sangue, nas portas, teria então o membro da família, dos animais ali, o primogênito, seria morto. E assim foi. Inclusive, aquele primogênito, por exemplo, aquele filho primogênito que estava preso, cárcere, morreu também. Se na família o filho primogênito já tivesse morrido, o filho posterior a ele morreu também. Toda a família que tinha um primogênito morreu. Aí você pode estar pensando assim: pô, mas que Deus é esse? Deus malvado, né, que matou os primogênitos? Não. Deus deu uma palavra para Moisés. E por causa da dureza do coração daquele faraó, é que isso aconteceu. Por conta da dureza do coração das pessoas, dele, né? Aí então, depois disso, houve a liberação do povo de Israel. Então eles puderam sair do Egito, depois desse acontecimento, né? E a esse nome, queridos, passou a se chamar Páscoa, que significa passar por cima. Por quê? Nas casas onde havia a representação do sangue, conforme Deus havia ordenado, o anjo da morte passou por cima, e o primogênito dos homens ou dos animais não morreu.
Então, naturalmente que a morte dos primogênitos ocorreu apenas com os egípcios. Inclusive o filho do faraó Ramsés morreu também. O primogênito dele morreu também. Certo? Ele chorou. A história diz que ele chorou a morte do seu filho. Interessante que ele, o faraó, que reinava nesse momento da história, ele não morreu, porque ele não era o primogênito. Mas o primogênito, irmão dele, morreu também. Queridos, com Deus não se brinca. Duro isso, né? Com Deus não se brinca. Aquilo que Deus fala que Ele vai fazer, Ele cumpre o que Ele prometeu. Ele pediu. Houve um coração endurecido. O povo não foi liberado. Aí Deus mandou algumas pragas, né? Sapos, moscas, sapos não, né? Rãs, né? Feridas, sangue no rio, essas coisas, né? E nenhuma delas foi o suficiente para que o representante do povo egípcio na época, o faraó, liberasse então o povo de Deus da escravidão. Até que teve a 10ª praga. Com isso, então, eles foram liberados. E aí passaram, né? Andar pelo deserto, aquela história que todos vocês conhecem, até chegarem na terra prometida. E Páscoa, queridos, para nós, significa a ressurreição. Lá no Egito, nós tivemos a morte dos primogênitos para a libertação do povo. Para nós, o que nós comemoramos hoje não é a morte para a libertação, mas a ressurreição para a nossa libertação. Jesus Cristo morreu, foi crucificado, morreu, foi sepultado. O poder do Pai ressuscitou a Jesus dos mortos. Não só ressuscitou Jesus dos mortos. Ele estava morto. E ele então ressuscita. Ele ressuscita, ele permanece 40 dias depois da sua ressurreição. Aí então ele é assunto aos céus, ele vai para o Pai. Ele diz: vou para o Pai, mas não os deixarei órfãos. É preciso que ele vá, para que ele então envie da parte do Pai, da parte de Deus, um outro Consolador. Este outro Consolador, que é o Espírito Santo, ele vos falará e revelará toda a verdade. Toda a verdade. Para a nossa vida. E todo aquele que crê que essas coisas aconteceram, e crê que o Espírito Santo de Deus habita nele, ele tem condição ou capacidade de ter este Espírito Santo, este Consolador, operando na vida dele, traduzindo, revelando toda a verdade. E é assim, queridos. Com Deus é assim que funciona. Essa semana nós tivemos numa reunião aí, e um momento lá um dos pastores lá falou a respeito de deu um testemunho de vida, né? Que em um determinado momento da vida dele,
ouviu de Deus uma instrução, que para ele naquele momento pareceu uma coisa meio maluca. Pô, mas o que é isso? O que significa isso? Eu nunca fiz isso na minha vida e tal. Mas ouviu de Deus e praticou. E como ele ouviu de Deus e praticou, aquilo que ele fez se transformou e trouxe um recurso que jamais ele teria na vida dele. E assim, queridos, nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo falando ao nosso espírito. Eu não sei como isso acontece com vocês, eu sei como isso acontece comigo, como já aconteceu comigo. Algumas vezes eu segui a orientação e outras, infelizmente, não. E cada vez que eu não seguia a orientação daquela voz ou daquela intuição que eu tive, eu colhi o resultado. Errado, né? Naturalmente. Então, queridos, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus e praticar isso em nossa vida. E isso só acontece a partir do momento em que nós começamos a ter intimidade com o Espírito Santo. Convide o Espírito Santo para estar com você. Se permita ouvir a voz do Espírito Santo falando ao seu espírito. Foi para isso que Jesus ressuscitou. Para que nós tenhamos este ajudador, consolador na nossa vida. Então, se Jesus fez isso por nós, nada mais natural do que nós fazermos aquilo que Ele nos instruiu para fazermos. Amém? Muito bem. Quero ler rapidamente aqui no livro de Romanos, capítulo 4, versículos 23 a 25. Romanos 4, 23 a 25. A palavra nos diz assim: e as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, próximo, mas também por nossa causa. Por nossa causa aqui é por nós, por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos, naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. Próximo. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Queridos, ele morreu por conta das nossas transgressões. Não só das minhas, mas das suas também. E ressuscitou para a nossa justificação. Ele ressuscitou para que eu e você, fôssemos justificados. Nós, os que cremos. Querido, se eu não creio, isso aqui não é para mim. Eu preciso crer. Se eu creio, esse texto, essa palavra é para a minha vida. É para a minha casa, para a minha família. É para a minha vida, para os meus negócios, para aquilo que eu faço. Mas se eu não creio, esqueça. Não é para você. Eu preciso crer. Se eu creio, esse texto é para mim. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Então, se você crê, você já é justificado. Você não será justificado. Você já foi justificado. Por conta da fé na ressurreição de Jesus. Vamos lá.
Livro de Mateus, capítulo 28, de 1 a 7. Mateus 28, de 1 a 7, a palavra de Deus nos diz assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é o domingo, né? Não é a segunda. Senão, segunda não se chamaria segunda, né? Se chamaria primeira-feira, depois, né? No lugar de terça, aí seria segunda. Como não tem primeira-feira, só tem segunda-feira, então é o domingo, né? Que é o primeiro. Que revelação, né? Olha só. Isso é espiritual, né? Tendo começado o primeiro dia da semana, ou seja, domingo, né? No começo do domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Qual o sepulcro? Onde tinham enterrado, sepultado Jesus. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Ficaram como mortos de medo, né? Terrivelmente amedrontados. O anjo então disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, aleluia. Como tinha dito, Jesus tinha dito que ele ia fazer isso, ele fez. Venham ver o lugar onde ele estava. Venham e vejam onde ele estava. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia, e lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Queridos, até ali, até o 7, né? Queridos, de nada adianta nós ficarmos procurando um Jesus que morreu e foi sepultado. Nós temos o Jesus que ressuscitou. Ele ressuscitou. E ressuscitou para que nós tenhamos vida, vida plena. Não uma vida medíocre, não uma vida paupérrima, uma vida plena, uma vida abundante, uma vida com recursos, não só financeiros, mas todos os tipos de recursos a nosso favor. A palavra diz, no livro de Efésios, já lemos isso várias vezes aqui: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos, toda sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Então, se eu creio nisso e creio que Ele ressuscitou, eu tenho então o acesso a estas bênçãos espirituais. E, queridos, essas bênçãos espirituais, elas não estão aqui, de modo que eu possa sair catando ou chutando por aí. Essas bênçãos espirituais, elas foram reservadas para nós, que cremos nas regiões celestiais. Além de estarem nas regiões celestiais, elas estão nas mãos de Cristo Jesus. Então, se eu
sei disso, e eu acesso as regiões celestiais através de Cristo, eu tenho direito então a estas bênçãos espirituais. Eu preciso ir até as regiões celestiais. Como que eu faço isso? Comprando uma passagem na rodoviária? Ah, dá uma passagem aí para tal lugar. Não. Isso é espiritual, queridos. É através do Espírito que eu acesso isso. Querem saber como? Continuem frequentando essa igreja que vocês vão descobrir. Amém? Isso aí. Queridos, isso é para os que creem. No domingo passado, nós estivemos no aniversário da Comunhão Cristã Aba Itapeva, onde, pela graça de Deus, me foi concedido compartilhar um momento de palavra lá naquela igreja, E eu falava exatamente sobre isso, daquela igreja, E falava também, que está no livro de João, capítulo 10, onde Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas, Eu sou a porta. Todo aquele que entra por mim, ele entra por Jesus. Jesus é a porta. Aí a palavra diz: entrará e sairá. João 10, André, por gentileza, se tiver ali. João capítulo 10, versículo, eu acho que é um em diante ali, se eu não me engano. Livro de João. Isso. Olha o que diz a palavra, queridos. Eu asseguro a vocês. Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Ladrão e salteador. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome. Ele conhece cada uma das ovelhas pelo nome. E as ovelhas, e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem. O que é que Jesus fez? Ele foi para o céu e preparou-nos lugar, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão o estranho, na verdade, fugirão do estranho, porque não reconhecem a voz do estranho. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus repetiu, afirmou, assegurou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Olha só. Quem entra por mim será salvo. Aí, entrará. Segunda vez. Gravem bem isso. Entrará. Aparece pela segunda vez ali. E o que ele vai fazer? Ele entrará e sairá. E depois que ele entrou, através de Jesus, entrou, esteve lá, aí então ele sai. Só aí ele encontra pastagem, ele encontra alimento. Queridos, isso aqui é para meditar, refletir na cama, a noite inteira, essa noite. Quer dizer, dá para dar uma cochiladinha, né? Certo? Queridos, isso aqui é um texto rico.
Lembrem vocês que existe um texto bíblico que diz assim: se quiserem, comerão o melhor dessa terra. Se quiserdes, comereis o melhor desta terra. Isso é para todos? Não. É para aqueles que querem, aqueles que entendem. Entendem que Jesus é o acesso, Jesus é o caminho. Lá no primeiro versículo, quando a palavra diz: eu sou a porta, aquele que não entra por mim, mas sobe por outro lugar. Isso, eu asseguro vocês, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar. Por que havendo uma porta, e lá na frente Jesus diz o quê? Eu sou a porta. Então existe uma porta. Aí ele diz aqui: aquele que não entra pela porta, mas sobe por outro lugar. Quem é que sobe? Aquele que está rastejando. Quem rastejou lá no Éden? Satanás, incorporado através de um animal, uma serpente. Este sobe, este entra no aprisco das ovelhas para roubar, matar e destruir. Todo aquele que entra por Jesus, Jesus Cristo no seu coração, no seu espírito, esse entra por Jesus, acessa as regiões celestiais através de Jesus. Tem acesso então a essas bênçãos espirituais que estão nas regiões celestiais. Aí ele sai, e quando ele sai de lá, ele tem consigo o alimento para sua família, para sua casa, para os seus estudos, para os seus negócios, para a sua vida, para o seu casamento, alimento espiritual. O que nós acabamos de falar? Se quiserdes, comereis o melhor dessa terra. E o comer aqui não é só encher a barriga, queridos. O comer aqui é você ter este alimento espiritual para a sua vida. E ele é um alimento espiritual, porque ele fortalece o nosso espírito. Como eu posso dar alguma coisa se eu não tenho? Eu preciso acessar, ter, para que eu possa dar. Para que eu possa dar segurança, amor para minha família. Se eu não tenho, eu não posso dar. Existem algumas coisas que ninguém nasceu com isso. Você vai adquirindo durante a sua existência. E esta é uma delas, querido. Como eu falei, isso não é para todos, é para aqueles que pegaram, que entenderam. Certo? Vamos lá. Já estamos quase acabando aqui. Livro de João, novamente, João, Versículo, João capítulo 13. João capítulo 13, versículos de 1 a 8. João 13, de 1 a 8, isso. A palavra de Deus nos diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, eles comemoravam, né? A festa dos pães lá na Páscoa, né? Sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, ou seja, os
que andavam com ele, né? Amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia, numa tigela, e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Versículo 12 a 15 agora? Versículos 12 a 15? Olha o que a palavra diz. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. O que foi que, quando Moisés perguntou para Deus: escuta, mas quem eu digo, o que eu vou dizer para o faraó? Quem que enviou então para que eu diga para faraó? Qual foi a resposta de Deus para Moisés? Eu sou, enviou você. O que Jesus respondeu? Vocês me chamam mestre e senhor, com razão, eu sou. Próximo. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Queridos, nós queremos nesse dia fazer um ato simbólico aqui na igreja, com vocês que estão aqui. Nós queremos repetir esse ato de Jesus. Lembrando que quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos, ele estava fazendo isso representando uma forma de servir, o servo. Logo na sequência, o texto fala que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior daquele que lhe enviou. Então eu quero convidá-los a estar aqui na primeira fileira de cadeiras aqui. Nós vamos então simbolicamente repetir esse ato que Jesus fez antes da última ceia. Depois então nós vamos ter aqui a nossa ceia. Então eu quero convidá-los a sentarem aqui na primeira cadeira. Tire o seu calçado aí, né? A Sara vai lavar os pés das mulheres, e eu vou lavar os pés dos homens. Até chamo o André também para estar participando aqui. Isso, se possível, coloca, André, de fundo aí um louvor.